Olá, eu sou o Dr. Danilo Carvalho, médico, coloproctologista, e estamos em mais um episódio do podcast Saúde do Intestino. Hoje estamos com um convidado muito especial, Dr. Kaique. Ele é médico, oncologista e um inovador na área da medicina, com a comunidade Cancer Talks, que vamos conversar um pouco mais sobre ela, a importância do apoio familiar, de uma comunidade que lhe dá o suporte para superar essa doença tão devastadora, mas que temos muitas soluções, muito com que lutar. Obrigado pelo convite, Danilo. É um prazer estar aqui no Saúde do Intestino e vamos debater aí o que mais importa para os pacientes, que é, além do tratamento, o suporte emocional que conta muito ao longo de tudo. Kaique, e o que vemos muito hoje em dia é o aumento do câncer de intestino, né? Ele já é o segundo que mais mata. Por que você acha que está aumentando tanto a incidência desse câncer? Acho que principalmente pelo estilo de vida. Então, a gente vem de uma geração onde está tudo pronto, né? E a geração anterior tinha que ter preparos mais manuais e artesanais. Então, essa questão de ter um fácil acesso a fast foods, sedentarismo, obesidade, isso termina levando com que o intestino se mantenha inflamado aí sempre e aumente o risco de câncer de intestino em toda a população. Isso vemos muito cada vez mais em jovens, né? Pessoas menores de 50 anos, né, Kaique? E em todo mundo, né? Então, é uma tendência mundial do diagnóstico de câncer intestinal estar aumentando nessa faixa etária. Por isso que é importante valorizar todos os sintomas que aparecerem e fazer o rastreio, porque câncer também não avisa. E existe alguma diferença, Kaique, entre câncer de reto, câncer de intestino, câncer de cólon? A gente às vezes escuta isso e acha, não, câncer de intestino não é com oncologista, câncer de reto é com proctologista. Qual é a diferença desses tipos de cânceres, Kaique? São 50 tons ali de uma mesma nuance, né? Então, dependendo da localização, a gente muda um pouco o tratamento. Então, alguns tumores a gente tem mais arsenal terapêutico, tem mais opções de tratamento. Outras a gente tem menos, mas acredito que a gente bota ali câncer coloretal numa sacola só, porque o racional é muito parecido. Mas realmente muda um pouquinho quando a gente pensa em tratamento. E o que eu vejo muitas pessoas perguntarem cada vez mais, né, quando eu devo começar o rastreamento, né, se eu devo rastrear ou não, se eu tenho alguém na minha família que teve câncer, né? Então, às vezes o paciente ele fica na dúvida se deve começar antes, se espera. Como é que a gente faz nessa parte, Kaique? Para mim, eu acho que 45 anos é a idade que deve ser feita por enquanto. Na minha opinião, daqui uns 2 anos isso vai puxar para ainda mais cedo, né? Acredito que 40 anos vai ser aí a indicação, até porque a gente está tendo muito caso em paciente mais jovem. Então, 45 anos hoje é o básico. Eu falo para todos os meus pacientes, tem que ter pelo menos uma. Não adianta não fazer, vai ter que fazer ali pelo menos a primeira e aí a gente consegue ver as próximas qual é o intervalo. E se tem histórico familiar, pelo menos 10 anos antes. Então, a gente tem que lembrar que algumas lesões que são identificadas na colonoscopia já podem ser tratadas. Então, é um exame que, além de ser preventivo, ele já é terapêutico. Então, isso auxilia demais a gente nesse controle. E não precisa ter medo, porque vai estar dormindo, né? Fala para o paciente, você só vai acordar depois que tiver terminado. Então, fique sossegado. Brinco muito com os pacientes, né, que é o melhor sono da vida, né? A parte ruim, que hoje em dia nem é tão ruim, né? Com os novos protocolos para o preparo do cólon, fica muito mais suave, a pessoa se hidrata, não precisa mais passar a noite toda indo ao banheiro, né? 5 horinhas antes já começa a tomar medicação e vai comer à vontade, mas daqueles alimentos específicos, né? Então, tudo começa a prevenção do câncer com a boa colonoscopia e um bom preparo do cólon, né? Então é muito importante. Kaique, e o que realmente muda assim o prognóstico que você acha, bom paciente, né, na detecção do câncer coloretal? Que você acha que ele pode fazer alguma coisa para diminuir a chance dele de ter câncer? Sim, com certeza. Eu sou um grande advogado da mudança no estilo de vida, né? Então, acho que todo mundo tem que ter essa conscientização de que a forma que a gente vive é tratamento, é remédio. Então, eventualmente, reduzir o consumo de carne vermelha. A Organização Mundial de Saúde realmente orienta que o consumo de carne vermelha deve ser restrito aí para 2 a 3 vezes por semana no máximo. Hoje a gente tem uma classificação parecida para embutidos e cigarro, então estão no Sim. mesmo patamar, né? Então não existe mais um consumo seguro de embutido. Então, se você é fã aí de
um salaminho, uma mortadela. É importante entender que esses alimentos se comparam ao cigarro no risco de câncer, e quando a gente pensa de câncer intestinal, isso se eleva ainda mais. Então, cortar tudo isso da alimentação, aumentar o consumo de frutas, legumes, carnes brancas, especialmente proteínas que vêm do mar, que terminam protegendo mais a saúde intestinal, e tomar muita água e atividade física. Acho que é a receita do sucesso que todo mundo sabe e todo mundo tenta ignorar e achar que não precisa. Difícil mudar hábitos, né, Kaique? A gente luta muito para tentar mudar esses hábitos, orientar, né? É difícil, né? O paciente já é acostumado a comer aquele X-Bacon, né? Eu tenho essa dificuldade até em casa. O meu filho outro dia pedindo um X-Bacon, eu disse, não, eles vão tirar o bacon, né? Uma vez na semana, tudo bem, né? Então, realmente é difícil, mas com as novas... os dados da ciência, né? A gente vai vendo que realmente, né? A gente não pode deixar os nossos familiares consumir esse tipo de alimento, né? Como você bem falou, né? Que é igual ao cigarro, que hoje em dia a gente vê cada vez menos as pessoas fumando e se cuidando mais, né? Como a gente vê na orla, tanta gente fazendo atividade física, se cuidando, procurando a saúde que a nossa cidade possibilita tanto, né? Essa prática de exercícios físicos ao ar livre, né? Então é muito bom essa mudança e esse movimento, né, para melhorar o estilo de vida. E o Kaique também, ele é um médico altamente capacitado, veio recentemente de uma pós-graduação na Suíça, com todo o conhecimento, tudo que tem de mais moderno no tratamento do câncer, na oncologia clínica. Então, realmente é um episódio para você aproveitar bastante todo o conteúdo, todo o conhecimento do Dr. Kaique. Kaique, tem algum sinal de alerta, por exemplo, que um paciente que viu um sangramento ou uma dor abdominal, alguma coisa que você acha que o paciente tem que ficar de olho, ficar atento que pode acontecer com ele? Olha, eu acho que sangramento termina sendo um sintoma que a pessoa corre logo para o hospital, né? Então, quando o sangue aparece ali, geralmente assusta, né? E a pessoa já vai indo. Mas um sintoma que geralmente passa desapercebido é a mudança no hábito intestinal. Então, aquela pessoa que vai regularmente no banheiro e de repente isso mudou, então, tem que acender um alerta e buscar atendimento e entender por que isso está acontecendo. E essa mudança pode ser tanto para diarreia quanto para mais constipação, mudou o calibre das fezes, então tem que olhar as fezes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa educar todo mundo, de olhar todos os dias para ver como é que está e entender se está mudando o padrão ou não, né? Termina que não é só da parte intestinal, mas também da parte mais alta do intestino. Fezes escuras é algo também que devemos nos atentar. Então, é o que eu sempre digo para meus alunos e que a gente deve orientar a população de teve fezes escuras, cor de Coca-Cola com mau cheiro, vá para o hospital imediatamente ou busque o atendimento para a gente poder investigar. Sempre isso, né? Ninguém vai fazer chacota de você, zombar, porque você está procurando atendimento. Então, não perca a sua chance de tratamento, né? O intervalo de tratamento. E é isso que a gente vê, né? Porque às vezes o paciente demora em procurar ajuda, né? Temos os casos famosos, né? Como Preta Gil, Simoni, pessoas que viam sangue nas fezes e não procuravam ajuda, né? E também temos outro extremo, né? Que a pessoa diz, eu não vou procurar um médico porque não tem chance de cura, o câncer não tem tratamento. Isso é o contrário que vemos hoje em dia, né? Quanto antes o diagnóstico precoce, maior a chance, né, Kaique? Com certeza. E eu acho que locais como esse, em que a gente pode debater e discutir para que os mitos fiquem afastados, é melhor, né? Então, claro que se a gente consegue um diagnóstico mais precoce numa doença inicial, a chance de cura beira 99%. Então, é algo quase 100%, né? Exatamente, né? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, começa com um pequeno pólipo, uma lesão que parece uma verruga semelhante, que vai crescendo no intestino e vai aumentando de tamanho e infiltrando as camadas, né? E Kaique, como é essa interação, né? Nós, cirurgiões, proctologistas, com vocês, oncologistas, como você vê essa relação? Às vezes tem alguma discussão de casa, às vezes a gente quer operar, vocês querem dar quimioterapia primeiro. Como você vê essa relação que sempre é para o bem do paciente, para a gente ter a melhor chance de cura? Eu acho que a gente tem uma correlação dependente e é algo contínuo, né? Quanto mais a gente conversa, melhor para o paciente. Então, eu costumo dizer até para os meus pacientes que passam em consulta,
hoje eu não vou conseguir decidir nada sozinho. Então, eu vou ter que fazer algumas ligações, conversar com algumas pessoas. Volto daqui 2, 3 dias e a gente retoma a conversa, né? Porque a gente realmente precisa compreender a ótica de cada profissional. Então, cada formação é um pouco diferente. E aí cada um puxa para o seu porque a gente tá mais seguro. Então Exato. eu tenho uma Que você segurança. conhece mais, né? Então você É, vai aprendendo e discutindo, cada um juntando um pouquinho do conhecimento sim, para ter maior um melhor sucesso, né? tratamento. Então eu acho que é algo sensacional quando a gente consegue discutir os casos. E a grande maioria dos casos hoje, ninguém mais toma conduta sozinho. Então a gente está sempre ali se conversando para a segurança do paciente e melhor condução dos casos. Kaique, e como é que você vê essa individualização na medicina, no tratamento oncológico? Se teve algum grande avanço, né? Para a gente tentar individualizar esse tratamento para cada paciente. Existe alguma peculiaridade? Olha, graças a Deus, na oncologia, pelo menos 3 vezes por ano, a gente vai ganhando novas opções de tratamento, né? E é o que a gente chama de medicina personalizada por conta do avanço molecular. Então, hoje, câncer de cólon ele é subdividido em várias opções de tratamento. Cada pessoa tem um tipo de tratamento específico para ela, né? Então, não é mais uma receita de bolo como já foi há 20 anos, que a gente tratava todo mundo igual. Né? Então, essas nuances, a gente deve muito isso ao projeto do genoma humano, que a gente conseguiu aí identificar alterações do DNA. E é por isso que eu sou oncologista, porque eu adoro acompanhar essas novidades, essas coisas que vão acontecendo. Então, sim, a gente tem diferentes opções para várias pessoas e ninguém vai tratar igual a mesma doença. Então, eu costumo dizer até para os pacientes, se você estiver sentado ali na sala de espera e tiver uma pessoa com o mesmo tumor que o seu, o tratamento e a história dela vai ser totalmente diferente. Então, realmente, o tratamento é muito individualizado. E hoje em dia faz cada vez mais diferença, né? Tivemos recentemente até uma paciente que me mostrou estudando, avaliando, que é importante ela entender sobre a doença, cada vez mais ter boas fontes de informação, né? Que a imunoterapia cada vez mais vem ganhando espaço no tratamento do câncer coloretal e esses novos avanços, né, Kaique? Sim. E como você vê essa parte emocional, né, do lado humano do paciente? Quando ele recebe o diagnóstico, como você percebe essa realidade? Como ele enfrenta a doença? Olha, eu acho que é um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa quando ela recebe um diagnóstico de câncer. E aí é muito difícil do ponto de vista da ótica do profissional de saúde a gente carregar essa notícia, né? E avisar que vai vir ali uma trajetória, porque muitas pessoas ligam a palavra câncer com morte. E isso socialmente é muito difícil da gente vencer. Então é um choque, sempre um choque, mas eu acredito que a forma como a gente lida com pós-notícia muda tudo. Então a gente hoje, né, tem formas de lidar com más notícias e essa comunicação muda muito como o paciente vai lidar com aquilo dali para frente. Então, apesar de ser muito difícil, a gente tem que dar ferramentas para aquela pessoa conseguir lidar com aquilo e, eventualmente, vencer e entender quais são os processos que ela precisa passar. Então, comunicação é essencial. Todos os meus pacientes, a gente tem uma comunicação muito aberta, porque é justamente isso. Eu preciso que o paciente entenda quais são os passos que ele vai passar para que a gente consiga, dia após dia, ir combatendo a doença e quais são os efeitos colaterais e o que é que vai acontecer. Então, realmente é um jogo muito aberto no consultório. Os pacientes, às vezes, já chegam na outra consulta sabendo falar mais coisas do que né? Você já vai tirando as dúvidas, já Exatamente. vai, vi isso daqui, o que é que vai acontecer comigo, né? E tem muito esse medo, né? Às vezes, antigamente, teve algum parente que sofreu bastante, né? Com o tratamento e fica com aquele medo, né? E tudo isso. E é muito importante esse lado, esse apoio que você dá, essa relação aberta, né? De não ter nenhuma desconfiança, esse lado emocional, esse apoio que você dá também, né? E o quanto você vê que os pacientes que têm esse apoio psicológico, uma equipe especializada com psicólogos, como você vê, eles acham que supera melhor esse período? Sem dúvida. Eu acho que são 2 pontos importantes. O primeiro é o medo do desconhecido, né? Então, quando a gente dá ali o diagnóstico e fala, ó, a partir de agora a gente vai fazer um tratamento, volta semana que vem que eu vou te dizer como é. Então, a pessoa passa uma semana
enlouquecendo ali, né? Exatamente. Sem Não saber o que sabe vai nada. Daqui acontecer. que chegue novamente, Exatamente. né? Então, a minha tendência é já deixar pelo menos algum pré-planejamento com o paciente, para ele entender quais são os próximos passos e isso acalmar o coração, porque o medo desconhecido é pior do que qualquer coisa, né? E a outra coisa, o outro ponto é o suporte que a gente precisa dar do ponto de vista psicológico. Por quê? Depois de uma má notícia, a mente vai trabalhando, Fica né? aquela E aí, ansiedade, pensando nas isso, possibilidades, o que pode exatamente. acontecer, né? E o profissional de psicologia consegue desembaralhar ali e fazer com que a pessoa lide melhor com aquela emoção e vá para frente, né? Então não fique ali digerindo aquilo por muito tempo, mas que consiga elaborar melhor e prosseguir com o tratamento. E muito importante também toda a família, né, se envolver, ter uma rede de apoio estruturada, né, para dar esse suporte nesse momento. Então não adianta você querer esconder a doença, não contar para sua mãe, para seu pai, tentar passar por isso sozinho, né? Uma rede de apoio estruturada ajuda bastante a vencer a doença. E às vezes, curiosamente, a rede de apoio, ela não é só de familiares, né? Eu tenho uma Exato. paciente que ela tem um grupo de amigas que são 12, 15 amigas. Sim. Cada vez que ela ia no consultório, ela ia com uma pessoa E diferente, é que porque todas legal. queriam participar. Ó, Todas queriam estar ali imagina uma presente, pessoa e aí dessa. ela chegava e dizia, olha, você não me conhece ainda, mas eu sou amiga dela, viu? Eu tô vindo porque eu nunca tinha vindo. E aí é muito bacana, essa paciente tá super bem, muito por conta disso, dessa rede de apoio que tá ali sempre presente, apoiando, levando ela nas consultas, nos exames, então isso muda muito. Kaique, às vezes a pessoa não tem essa rede de apoio, né? E às vezes a gente pode fornecer, criar através de algum momento, uma palavra, ou até mesmo pela internet, né? E você tem esse projeto, né? Que eu fico muito feliz e emocionado, né? De ser seu amigo e ver o quanto você consegue impactar também a vida das pessoas através do Cancer Talks, né? Que é o seu projeto digital que vem e ajuda as pessoas com câncer, fazendo meio que um apoio também para elas, né? E como surgiu, Kaique? Me diz aí a ideia do Cancer Talks. Cara, surgiu e um dia eu estava fazendo um atendimento no ambulatório do SUS e um paciente chegou completamente desesperado, assim, sem ter acesso à informação de qualidade. Ele já tinha tido o diagnóstico de câncer e teve que esperar 2 meses para passar em consulta. Oh, E nesses 2 imagina. meses eles ficaram pesquisando coisas aleatórias na internet sem encontrar Exatamente. Uma informação de salada de qualidade. frutas que vai deixando você cada vez mais ansioso, né? E aí chegaram lá com informações absurdas. Ele tinha perdido 15 quilos nesse período porque proibiram ele de comer açúcar. E aí começaram a fazer coisas que viam na internet e achavam que era verdade. E aí eu falei, olha, eu preciso tomar uma atitude, Não dá assim, para ficar vendo isso, né? E exato. a pessoa ter uma dúvida, procurar no Google e como ver uma segunda opinião. É no Yahoo, ninguém sabe como é que é, né? E aí foi quando eu tive essa ideia de gravar vídeos educacionais pensados em orientações, tanto do tratamento, então a gente tem, são 7 módulos que temos online para os pacientes, explicando o diagnóstico, efeitos colaterais, então que medidas eu posso ter em casa para reduzir náusea da químio, para melhorar a questão de recuperação pós-operatória, como a ferida pode se comportar num pós-cirúrgico. A gente tem um módulo de psicologia, nutrição, atividade física, tem a parte de cuidados paliativos, direitos legais dos pacientes, que isso é Muito algo muito importante, né? Que importante. muita gente acha que não tem, né? É, E sofre muito, você já está debilitado emocionalmente, sua sim, saúde e ainda mais com os seus direitos, né? E você ainda perdeu os direitos, você já tem uma conquista, né? sim. E aí tem um módulo que é muito legal, que é a vida pós-tratamento, né? Porque a gente às vezes foca muito naquele paciente ao longo do tratamento, mas e depois que acaba? Então fica aquele medo da doença voltar, como lidar com essa ansiedade, o que você pode fazer na sua vida para reduzir esse risco aí da doença voltar ao longo do tempo. E foi um projeto muito legal de montar. Eu fico muito orgulhoso que eu consegui reunir 25 profissionais de muitas áreas. Então tem nutricionista, cirurgião, neuro, nefro, assim, uma salada boa de É um time profissionais. forte, né? Para É, lutar junto, né? Com você. eu costumo dizer até assim, é muito difícil sair de uma consulta
e conseguir 25 pessoas de áreas diferentes ali em fácil acesso, né? Exato. Então, realmente todas as dúvidas pensadas a gente respondeu nas aulas e ficou bem legal. E o paciente tem esse apoio, né? Após a consulta, não é só aquele momento lá com você, com o Dr. Kaique. Ele vai ter todo esse suporte, né? Que vai dar informação de qualidade, né? Que é uma grande dificuldade. O suporte emocional. Parabéns, Kaique, pelo seu projeto, né? Obrigado. E o que é que lhe move assim, Kaique, para continuar, né? Nesse projeto, sendo tão inovador, ajudando tantos pacientes? O que é que lhe motiva mais ainda, né? É realmente ajudar o próximo, né? Eu terminei, no final de 2025, abri uma ONG, que é o Instituto Cancer Talk, que visa interiorizar o acesso à informação. Então, a gente está escrevendo projetos aí, no segundo semestre vai ter algumas novidades para que a gente consiga chegar em populações de mais difícil acesso à internet, porque termina sendo um projeto digital, eu não consigo chegar em quem eu realmente quero mesmo, que é aquela pessoa que não tem médico na cidade, que não tem um letramento em saúde adequado. Então, a ONG já nasceu e vai vir um projeto muito bacana aí para que a gente consiga democratizar o acesso à informação, que eu acho que isso é a chave para tudo. É muito bom. E há um clique, né, Kaique? Então, parabéns. Muitos pacientes a gente vê que a gente trabalha também no serviço público, né? Rodam 500 quilômetros para ter uma consulta conosco, né? 300. Então, isso é um dado muito grande que a gente tenta interiorizar e, através dessa iniciativa digital, vai abranger muitos pacientes que não tinham nem acesso ou até as condições, né, de ter um transporte para chegar até Dr. Kaique, né? Então, isso é um motivo nobre, né? E uma inovação imensa através da tecnologia, Kaique. Parabéns mesmo. Obrigado. Kaique, e o câncer? Ele é sempre hereditário? As pessoas... eu não tive ninguém na minha família com câncer. Será que eu preciso fazer essa prevenção? Então, não é sempre hereditário. Na realidade, é uma taxa muito baixa de tumores que são hereditários. A grande maioria realmente está aí relacionado com estilo de vida e alguns fatores de risco que a gente pode ir acumulando ao decorrer da vida. E por isso que em tumores como tumores de intestino, a gente deve fazer aí os exames de rastreio. Exatamente, Kaique. E, Kaique, uma pergunta que eu sei que já lhe fizeram, né? Mas você tem algum caso marcante que lhe chama a atenção? Na realidade, assim, todos os casos são muito marcantes no consultório. Eu acho que a gente que lida com pessoas, a gente precisa entender que cada história deixa uma marca na gente, né? É aquele ditado, sempre que eu encontro alguém na vida, aquela pessoa leva um pouquinho de mim e eu deixo um pouquinho comigo. Então, a vida do oncologista é acumular histórias e acumular nuances aí ao longo do tratamento. Então, realmente às vezes em casa eu fico tentando memorizar o que eu aprendo com meus pacientes todos os dias, porque todos me ensinam muito. Ótimo, Kaique. Que coisa boa. Muito bom poder ter uma conversa assim, tão aberta sobre o câncer, né, e todo o seu tratamento. E você acha que tem algum medo maior dos pacientes que lidam com câncer? Algum tipo de dúvida especial que você vê com mais frequência? Acho que o principal medo é o medo do sofrimento, né? Não só o sofrimento físico, mas o sofrimento do estigma de estar passando por uma doença grave. Então, os pacientes ficam muito vulneráveis com isso. E é muito importante que a equipe de saúde faça com que esse paciente se torne protagonista da sua história. Então, faça com que ele entenda quais são os passos necessários e o que ele pode fazer para virar a chave e ser ativamente ali modificador do seu ambiente. Então, para que o paciente não sofra mais com coisas que não estão no controle dele. Isso. E aí ele se empodere do que ele pode fazer para que mude aquela realidade. Então, Kaique, eu queria agradecer bastante a sua vinda aqui, conversar sobre um tema tão importante, né, que é o tratamento do câncer coloretal, a sua parte na oncologia, o seu suporte emocional, que é tão importante, essa área da inovação e toda essa beleza do seu trabalho, da sua ONG, do Cancer Talks e como ele chega às pessoas, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pacientes, para quem está lutando contra o câncer, queria que eles escutassem um pouquinho mais de você para deixar essa mensagem e seguir em frente, que tem luta e vamos lutar junto contra isso. Então a mensagem que eu quero deixar é: não tenha medo,
né? A gente precisa se empoderar do que vai acontecer e compreender que algumas etapas devem ser cumpridas. Se imuna de informação de qualidade, se cerque de profissionais de excelência, que as coisas tendem a funcionar. Obrigado, Kaique, por tudo que você fez e faz pelos pacientes. E é com essa mensagem final do Dr. Kaique que a gente encerra esse episódio de hoje. Então curta, compartilhe, mande para uma pessoa que esteja passando pelo tratamento do câncer ou alguém que você acha que merece receber esse apoio. E até o próximo episódio.